Pega sua Bíblia. Abre lá sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Falei para o Leandro que hoje eu estou muito afim de pregar. Hoje eu estou muito afim. Ontem à noite a gente estava aqui na Rede de Mulheres e durante a semana a pastora Raquel tinha me chamado para cantar com ela. E eu nem sabia se ia dar tempo de eu chegar para cantar com ela. No final eu saí atrasada de casa, ela queria que eu chegasse mais cedo, eu não consegui. No final eu vim e cantei com a pastora Raquel. E quando eu estava no altar ali fazendo back para a pastora Raquel, Deus falou duas coisas comigo no período de louvor. Eu nem estava esperando ouvir nada, nem sabia se eu ia cantar. E eu ia vir só para fazer back para a pastora Raquel, para ajudá-la. E Deus falou duas coisas comigo. Primeiro falou de uma oferta que eu tinha que dar. E daí eu não fiquei muito feliz assim, mas Deus falou de uma oferta, eu já ia dar na hora, só que eu estava ali no altar e eu tinha que tirar de um dinheiro que eu tinha guardado no banco e não dava, eu fiquei com vergonha de ficar mexendo no celular aqui em cima, ninguém ia saber que eu estava no aplicativo do Itaú, baixando um dinheiro para dar de oferta. Eu falei, os irmãos vão achar que eu estava no Facebook, né? Eu faço depois. Então, primeiro Deus falou de uma oferta que eu tinha que dar e Deus falou da palavra que eu tinha que dar nessa noite também. Daí eu fiquei mais feliz. Então já dei a oferta agora com a apóstola Elaine. E agora a palavra. Eu lembro daquele acampamento. Eu lembro. E eu lembro vocês orando com meu pai, entregando a vida para Jesus. Eu lembro porque meu pai me deu uma bronca. Porque ele estava conversando com vocês e eu estava gritando do lado. Não sei, isso nunca acontece, né? Eu estava fazendo uma barulheira assim, e daí meu pai brigou comigo que eu estava atrapalhando a oração. Nem sabia que era o apóstolo Neto que estava se convertendo. Se eu soubesse, tinha me comportado melhor. Olha só. Mas eu estava lá na conversão do apóstolo Neto Bahia. Bom, olha lá. Daniel capítulo 3, versículo 16. Irmãos, esse texto, ele não era, mas agora é um dos meus preferidos também. Falei para o Leandro foi lá hoje à tarde na casa do Chicão da Shirley, na célula. Quando ele voltou, eu falei, Leandro, esse texto, meu Deus do céu, sai fogo dele da Bíblia assim. Eu estava escrevendo, eu estava até com as minhas mãos tremendo, assim, hoje à tarde na minha casa lá, escrevendo a palavra. Esse texto tem muito poder. Olha lá o versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha que jovens ousados. Eles estavam falando isso para um rei. Eu imagino que eles devem ter falado apontando o dedo. Pois você saiba, Nabucodonosor, se Deus não livrar, eu não vou fazer isso. Eu quero ver quem vai me impedir. Eu imagino que eles falaram assim. Se fosse eu falando, ainda ia regalar os olhos, ia cuspir, ia falar alto, ficar toda vermelha. Eu imagino eles falando desse jeito, assim, falando alto. Igual eu falo com os alunos de vez em quando. Mas eu estou evitando, mas às vezes não tem como. Às vezes não tem como. Briguei com o aluno essa semana, ele foi até me pedir desculpa depois. Falei, desculpa, você sabe que eu gosto de você e tal. Mas vai mais ou menos esse Sadraque, Mesaque e Abidnego falando com o Nabucodonosor. Quem eram esses jovens ousados dessa forma? Olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego são nomes difíceis. E eu lembrei que uns anos atrás o Leandro colocou o nome de uns gatos. A minha sogra tem uma gata e a gata ela não vivia o compromisso. Ela ficou grávida várias vezes. Ela não era adepta do compromisso. Ficou grávida muitas vezes. De vez em quando a gata parecia grávida. E uma vez deu 3 filhotes, né? 2 branquinhos e um pretinho. E daí era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que a minha sogra não sabia falar Abidnego. Então ela só chamava ele de nego.
Eu lembrei disso de à tarde, você lembra? O Sadraque, Mesaque e Abednego. Ai, meu Deus, o Leandro atrapalha a minha unção aqui. Bom, esses 3 não eram os gatos lá, da Sofia. Sofia é o nome da gata. Não eram os gatos. Quem eram essas pessoas? Eles eram judeus e eles tinham sido deportados para a Babilônia. Por quê? Porque Jerusalém tinha sido conquistada por Nabucodonosor. Isso é uma outra história, o povo tinha sido bem safadão lá, sem vergonha, e daí foi conquistado, Jerusalém foi destruída. E quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele mandou que fossem escolhidos alguns jovens para serem levados para a Babilônia com ele. E ele deu as especificações. Tinha que ser um jovem tipo você, assim, nobre, bonito e inteligente. Vê se tem alguém assim do seu lado. Nobre, bonito e inteligente. Pelo menos inteligente. Bonito já é um pouco mais difícil, né? Ou crente, pelo menos, já adianta, né? Já é meio caminho andado. Você pode não ser muito bonito nem muito inteligente, mas se você for crente, tá tudo certo. Até melhora um pouco. Neto Bahia ficou muito melhor depois que ele se converteu. O que aconteceu? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estavam entre esses jovens escolhidos. E eles foram levados para fora do país deles, para um outro lugar longe, sem as suas famílias, para serem servos na corte da Babilônia. Eles iam ser servos desse rei Nabucodonosor. Na verdade, o nome deles não era esse. Eles chamavam Ananias, Misael e Azarias. Mas a gente conhece eles por outro nome. Eles eram muito jovens quando eles foram forçados. Eles não escolheram, eles foram forçados. Eu estava lendo hoje à tarde. Tem gente que acha que Daniel tinha entre 12 e 16 anos. Era uma criança. Imagina uma criança de 12, 13 anos, sendo tirada do meio da sua família, dos seus pais, da sua casa, sendo levada para um lugar em que ele nem falava a língua, era uma língua diferente da que ele falava, para ser servo de um rei que tinha destruído o país dele. E Azarias, Misael e Ananias estavam nesse grupo e foram também junto com Daniel. Eles iam ser educados na língua, na cultura daquele outro povo, que era completamente diferente do povo de Israel, e até os nomes deles foram trocados. Tanto que a gente conhece eles por outro nome. Até o nome deles mudou. E aqueles nomes que eles receberam agora tinham um significado da língua dos babilônios. Não era mais um significado dos judeus, do Deus de Israel. Os nomes deles estavam ligados a deuses dos babilônios. Eles estavam mostrando para todo mundo que eles não eram mais judeus. Era isso que o rei da Babilônia queria impor. Até o seu nome é trocado, porque agora você não é judeu mais, agora você é servo da Babilônia. Você vai deixar para trás a sua família, o que você gosta, a sua cultura, o seu Deus, e agora você vai ser um pagão servindo a Babilônia. Olha que coisa triste. E eu estava lendo hoje sobre os significados do nome deles. Eram significados que faziam referência ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Por exemplo, Ananias significa Deus tem sido gracioso. Olha que nome lindo. Deus tem graça. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Deus tem me ajudado. Não são nomes bonitos? Olha aí para o seu filho. Olha que nomes bonitos se você tiver 3 filhos. Não vai ser o meu caso. Mas olha só que nome bonito para você. Não, eu tenho um já, o Abel. Só se o Abel contar como um. Aí tudo bem. E esses jovens, com esses nomes tão bonitos que faziam referência ao nosso Deus, estavam nessa situação. Quem sabe mais um baianinho, hein? Quem sabe? Bom, nunca se sabe. Nosso Deus é todo poderoso. Ele age, Elaine. Ele age. Quem sabe? Quem sabe? Já pensou? Bom, esses 3, se você ficar grávida agora, depois disso, eu tenho que escolher o nome. Só por causa disso que eu falei. Vai que, né? Esses três jovens nesse contexto estavam na Babilônia. E aqui esse capítulo 3 fala sobre uma prova
terrível que eles passaram. Fala para o irmão que está do seu lado, uma prova terrível. Não é igual aquela prova de matemática que você teve que fazer e que às vezes você foi super mal. Uma menina veio mostrar pra mim essa semana que tirou 0 na prova, de espanhol ainda. Como tirou 0 na prova de espanhol, né? Não sei. Mas tirou. Não é que essa prova de matemática que você tem pra fazer é super difícil. Foi uma prova, um teste. Que prova foi essa? Esse Nabucodonosor, ele era doido, pirado. Muito maluco, fala mais maluco que o Batman. Ele era doido completamente. Esse homem, pensa numa pessoa doida aí que você conhece. Pensa, meu Deus, conheço muitos. Pensa numa pessoa doida, multiplica por uns 15. Era Nabucodonosor. O que ele fez? Ele mandou construir uma estátua que tinha quase 30 metros de altura. Sabe quanto dá isso? Isso dá mais ou menos 8 andares de um prédio. Você acredita? 8 andares de um prédio. Ele mandou construir uma estátua desse tamanho e ela era revestida de ouro. Os 8 andares, ela era revestida de ouro. E daí, ele mandou uma convocação para todos os súditos dele, marcando uma data em que aquela estátua seria consagrada. Tem gente que acha que era uma estátua para adorar ele mesmo. Ele fez uma estátua dele mesmo para adorarem ele mesmo. Olha o nível de loucura desse cara. E todo mundo tinha que chegar lá naquele lugar, naquela hora, para adorar aquela estátua. E adivinha só? Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam no meio do povo que foi convocado. Olha que situação. Eles foram convocados para adorar aquela estátua. E daí, Nabucodonosor disse o seguinte: vai ter uma hora que vai tocar uma música. Vários instrumentos, vai ter uma banda. A Bíblia até põe a lista dos instrumentos lá. A hora que a banda tocar, todos têm que se ajoelhar e adorar a estátua, que muita gente diz que era em honra a ele mesmo. E daí ele falou: quem não se ajoelhar vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Porque era comum naquela época ser um castigo para matar pessoas criminosas, morrer queimado. Olha a situação. Ou você se ajoelha e adora essa estátua, ou você vai ser lançado no fogo e vai morrer queimado vivo. E Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam no meio desse povo. Meu Deus do céu, que situação. E daí eles não tinham escolha, eles foram, ficaram em pé lá. Teve um tempo que eles ficaram em pé, quando estava tendo a dedicação lá. E de repente, começa a tocar uma música. Sei lá que música que era. Começa a tocar uma música e todo mundo tinha que fazer o quê? Se ajoelhar. Adivinha o que eles fizeram? Ficaram parados de braços cruzados. A Bíblia diz que eles não se ajoelharam. E estava tudo certo, não tinha foto, não tinha live. Não tinha ninguém fazendo live, postando no Facebook, marcando eles depois. Nem tirando foto, colocando no Instagram. Estava tudo certo. Eles foram embora, não pecaram. Ninguém viu, beleza. Mas sempre tem um futrica. Sempre tem. Sabe, igual todo condomínio tem um futrica? Tem futrica no seu condomínio? Ai, no meu tem. Tem, Rose, futrica no nosso condomínio? Tem, ou se tem. Tomara que não seja você, o futrica lá que mora perto de você, tomara. Sempre tem um fofoqueiro. O que os fofoqueiros fizeram? Foram contar para Nabucodonosor. Está aí na sua Bíblia. Você acredita? Chegaram lá para Nabucodonosor e contaram para ele. Ai, meu Deus do céu. E falaram: ô Nabucodonosor, sabe aqueles judeus ridículos que moram aqui na corte? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Então, sabia que eles não se ajoelharam? E foram contar. Só que você falou, sabe igual aluno que fala assim: ô professora, fulano não está sentado no lugar dele. Você não falou que tinha que estar todo mundo no seu lugar? Sim, aluno faz isso. Você tem que falar: sai daí, vai pro seu lugar. Foi tipo isso. Falaram: ué, eu me ajoelhei, você falou que quem não se ajoelhasse ia morrer. Olha lá, eles não se ajoelharam. E aí, o que você vai fazer?
Foram lá os fofoqueiros contar para Nabucodonosor. E daí, eles foram dedurados. Olha lá o versículo 12. O que a Bíblia diz lá no versículo 12? Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. Eles eram administradores, eram importantes. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles foram dedurados. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou tão irado que até o rosto dele mudou. Sabe quando a pessoa fica muito brava que até o rosto dela muda e fica saindo até babinha assim do lado da boca, sabe? E a pessoa fica toda vermelha de tão brava. Eu nunca fico brava assim, nunca. Né, Leandro? Sou um doce, nunca fico brava assim. Mas tem gente que fica, né? Tem gente que fica. Olha que situação. E a primeira coisa que eu quero pensar, quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que não ia ser mais fácil se eles tivessem feito igual todo mundo? Pergunta aí para quem está do seu lado. Será que não ia ser mais fácil? E aí? Não ia ser mais fácil se eles tivessem feito igual a todo mundo? Olha o problema que eles arrumaram para a cabeça deles. A gente já tem tanto problema para resolver. Eu faço lista no meu celular de problemas que eu tenho para resolver na minha vida. Você acredita? Se você pegar o meu celular, lá nas notas, você vai ver que tem várias listas de problemas que eu tenho para resolver. Eu faço quase que diariamente, mas isso é porque eu tenho um pouco de neura com listas. Mas eu faço quase que diariamente uma lista de problemas. Eu lá quero arrumar mais problema para minha cabeça. Eu já tenho problema demais. Eles já tinham um monte de problema. O que eles foram arrumar para a cabeça deles? Não era mais fácil eles fazerem igual todo mundo? Eles já moravam na Babilônia mesmo. Eles já trabalhavam para o rei mesmo. Eles já estavam lá junto com os outros. Sabia que tinha mais um monte de judeu lá junto com eles? O texto diz de outros judeus que não se prostraram? Não. O que você entende? Todos os outros se prostraram. De todos os judeus que tinham lá, sabe quantos não se prostraram? 3. Todos os outros se prostraram. Ué, todos os judeus se prostraram. Por que eles não se prostrariam também? Eles estavam correndo risco de vida. Não era mais fácil se eles tivessem feito igual todo mundo? E a vida deles ia ser mais fácil. Ia ter um problema a menos para eles resolverem. Mas aí tem um detalhe, querido. Tem muita coisa na nossa vida que seria mais fácil, sim. Não é mais fácil você namorar do que entrar em compromisso? É ou não é? É mais fácil. É mais fácil namorar quem você quiser, pegar quem você quiser, do que você esperar em Deus a pessoa certa e casar em santidade. O que é mais fácil? Casar em santidade ou casar no pecado? O que é mais fácil? No pecado é mais fácil. Não é mais fácil eu ficar com o meu salário inteiro do que eu dar 10% para Deus? Ué, eu tenho lá um monte de conta para eu pagar. O que é mais fácil? Eu pagar as minhas contas com 100% ou com 90%? Não é mais fácil? Não é mais fácil eu mentir para o meu patrão do que eu falar a verdade e ter que arcar com as consequências? Ou para o meu pai e minha mãe? O que é mais fácil? Eu mentir ou eu contar a verdade e levar uma bronca depois? Não é mais fácil? O que é mais fácil? Eu só ir lá e ajoelhar 1 minuto ou eu ter que encarar o rei depois e uma fornalha ardente me queimando vivo? O que é mais fácil de eu fazer? Não é mais fácil eu ser igual a todo mundo? Todo mundo vive assim. É mais fácil eu fazer o que todo mundo faz. Sim, é mais fácil. Só que eles não eram todo mundo. Eles não eram igual a todo mundo. Quem aqui já ouviu isso da sua mãe? Você não é todo mundo. Olha, eu não sou mãe ainda. Eu acho que na maternidade deve ter um curso
Antes da mãe sair do hospital, ela deve receber um folheto de coisas que ela tem que falar para o filho, porque não é possível, todas as mães falam a mesma coisa. Então é a única explicação. Tem um folheto, um curso, uma palestra, um PowerPoint, um negócio escrito na parede do hospital. Todas as mães falam a mesma coisa. A minha mãe já falou também para mim, você não é todo mundo. Queridos, aqueles jovens, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não fizeram o que era mais fácil. E nem fizeram o que todo mundo fazia. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo naquela terra imunda, porque a Babilônia era imunda, era cheia de ídolos, cheia de imoralidade sexual. Eles estavam vivendo naquela terra imunda, mas eles eram santos no meio da terra imunda. Todos eram imundos, mas eles não eram todo mundo. Eles eram santos. Eles tinham nomes babilônicos igual todas as outras pessoas. Todo mundo tinha nomes babilônicos. Eles também tinham, mas a identidade deles era do Deus de Israel. Eles podiam ter o nome babilônico igual de todos, mas no coração deles, a identidade deles estava ligada ao Deus de Israel. Alguém podia chamá-lo de Sadraque, mas ele sabia, eu não sou Sadraque, eu sou Ananias. Eu não sou Mesaque, eu sou Azarias. A minha identidade é do Deus de Israel, mesmo que o meu nome seja babilônico. Eles moravam naquela terra imunda, mas os olhos deles estavam no céu. Estavam em Jerusalém, na pátria deles. É isso que você precisa entender nessa noite, querido. É mais fácil ser igual a todo mundo? Sim, é mais fácil, mas eu não sou igual a todo mundo. Eu estou vivendo nessa terra de imundície, porque essa terra é imunda. Imunda. Irmãos, esses dias eu ouvi um funk que estava tocando perto da minha casa e eu não acreditei que era aquilo que estava cantando. Não acreditei. Eu falei, não é possível. E não foi a primeira vez. Teve outra vez que eu ouvi um outro funk tocando. Eu não consegui nem reproduzir para o Leandro o que eles estavam falando, porque eu não consigo nem falar o que é que eles estavam cantando. Nem era palavrão, mas era uma coisa tão maliciosa. Eu tive vergonha de contar para ele o que estava cantando. Eu não contei, não consigo contar. De tão imundo que é, de tão imundo. Você está vivendo nesse mundo de imundice, de sujeira, mas você precisa ser santo nesse mundo de sujeira. É mais fácil você fazer as coisas que os sujos fazem? Sim, mas você não é sujo, você é santo. Diz aí para o irmão que está do seu lado, você é santo. Você vive no mundo de sujeira, mas você não é sujo. Você está vivendo aqui nessa identidade corrompida, mas a sua identidade é do céu. Põe a mão no seu coração e diz aí, a minha identidade é do céu. Querido, você não pode esquecer, mesmo que seja mais fácil pecar, você não é todo mundo, você é do céu. E quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei de uma coisa que eu disse lá no centro de oração, no último dia do Gaditas de Joelhos, sobre Daniel. Eu nem vou pregar sobre Cova dos Leões hoje. Eu tinha até pensado, mas não, Deus falou que era da fornalha. Queridos, você lembra, quem estava lá vai lembrar, Daniel orava 3 vezes por dia. A Bíblia diz lá no capítulo 6. 3 vezes por dia, ele parava o que ele estava fazendo. E ele era um homem muito ocupado. E ele orava. E a Bíblia diz que ele se ajoelhava e olhava virado para Jerusalém. De alguma forma, ele descobriu que direção ficava Jerusalém. E ele se ajoelhava e orava virado para Jerusalém. Isso tem tudo a ver com essa palavra. Porque ele era um jovem vivendo na Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele morava naquela terra imunda, mas os olhos dele estavam na casa dele, na pátria dele 3 vezes por dia. Você está morando aqui nessa terra imunda. Você precisa colocar os seus olhos na sua pátria. Eu não sou desse mundo, eu sou
do céu. Eu estou aqui temporariamente, mas eu sou do céu. Bem diz a minha avó Lucinha. Minha avó Lucinha fala isso pra mim faz um tempão. E sabia que eu dava risada às vezes quando ela falava isso? Porque às vezes eu perguntava pra ela: ô vó, você assistiu o filme tal? Ela falava: eu não. Eu falei: como é que você não assistiu? Ela falava: ô minha filha, eu tô nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Minha avó falava isso pra mim e eu dava risada, mas a minha avó tá certa. Meu Deus, Deus abençoe vó Lucinha, ela é uma bênção. Minha avó tá certa. Eu tô aqui, mas eu não sou daqui. Os meus olhos têm que estar virados pra minha pátria, que é o céu. E aí você vai entender que mesmo que seja mais fácil viver como todo mundo, eu não posso, porque eu não sou todo mundo. Aqueles jovens, eles sabiam. Deus disse: você não vai se ajoelhar diante de outros deuses. Deus disse isso lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. Então eles sabiam: eu não posso me prostrar diante de Deus nenhum. Todo mundo está fazendo, eu não posso, eu não sou igual a eles. Todo mundo diz que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, eu não sou igual a eles. Mesmo que seja difícil, os seus olhos têm que estar voltados para a sua pátria celestial. É por isso que você tem que orar. Toda vez que você ora, você põe os seus olhos na sua pátria celestial. E eu conversei com o Leandro uns dias atrás sobre isso. Já faz alguns anos que a gente mora num apartamento alugado. O apartamento que a gente mora hoje não é nosso, é alugado. 2 anos e pouco atrás, a gente comprou o nosso apartamento. Compramos na planta, demorou mais de 2 anos para a gente pegar a chave. Se você entrar no meu apartamento alugado hoje, ele não tem nenhum quadro na parede. Nenhum. O apartamento não tem nenhum quadro. Esses anos todos que eu moro no apartamento, eu nunca pintei o apartamento. Nunca. A única coisa que eu fiz, eu troquei um armário da cozinha porque ele caiu, o armário da cozinha. A gente estava dormindo, ouviu um barulho, era o armário da cozinha caindo. E aí eu tive que trocar. E foi muito engraçado que caiu uma jarra de vidro na minha cabeça. Ainda foi. Caiu uma jarra de vidro na minha cabeça, a gente tentando segurar o armário e caindo vidro na minha cabeça. Eu troquei o armário. Tem 2 enfeites na minha casa. Os 2, o meu pai e minha mãe que me deram. Eu não comprei nenhum, a não ser umas lembrancinhas de viagem. Mas enfeite, nenhum. Sabe por quê? Porque aquele apartamento não é meu. Eu tô de passagem ali. Eu não me importo muito com ele. Eu preciso dele para morar um tempo até o meu ficar pronto. Em nome de Jesus, mês que vem ficar pronto. Mas aquele apartamento não é meu. Eu tô ali temporariamente. Eu não quero, eu não me importo muito com ele. Eu não me importo que ele esteja muito bonito. Eu não vou ficar ali para sempre. Mas o meu apartamento, que é meu, tá no meu nome, eu fui lá na Leroy Merlin, comprei o piso mais bonito que eu achei. Foi o que eu mais gostei. Daí paguei uma arquiteta para fazer um projeto dele. Só no meu quarto vão ter 5 quadros. Vou pôr um monte de quadro no apartamento todo. E um monte de vaso no apartamento todo. Um monte. Colorido ainda. Bem cheguei. Leandro disse que não, vou sim. Um monte de coisa. Sabe por quê? Vou sim. Deixa ele. E bem berrante. Quero umas coisas estampadas assim, bem berrante. Sabe por quê? Quando você for lá, você vai ver. Você vai levar uma pizza, eu te convido. Agora não tem nada lá, só tem sujeira. Mas quando ficar pronto, você se convida e leva uma pizza. Sabe por quê? Porque é meu. Eu me importo com ele. Eu quero ele bonito. Ele é meu. Você está aqui nessa terra morando num apartamento alugado. É de passagem. Não é para sempre. Por que você se importa tanto com esse apartamento alugado? A sua morada fixa é no céu. É a eternidade. Por que você está se importando tanto com as coisas que vão ficar aqui? Se eu tivesse enchido de cacareco o apartamento que eu moro hoje, eu não vou levar nada de lá. Nada. Eu vou levar minhas roupas e meu cachorro. Só. O resto eu vou dar, vou vender, vou anunciar no LX. Não vou levar nada de lá.
Você não vai levar nada daqui, querido. Para de se importar tanto com as coisas daqui. Você não é daqui. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é daqui. Você é do céu. A sua pátria é o céu. É lá que você vai passar a sua eternidade. Aqui é temporário. Para de se importar tanto com as coisas sujas desse mundo. E aí, você vai parar de se dobrar diante das coisas desse mundo. A segunda pergunta que eu quero fazer: será que não ia ter um jeito deles se salvarem? Eles não se dobraram. Não ia ter um jeito deles se salvarem? E aí vem uma parte fenomenal. Olha lá o versículo 13. Daniel 3:13. O rei deu uma chance para eles. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som e desse monte de instrumento, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Irmãos, Nabucodonosor deu outra chance para eles. Vou te dar outra chance. Vai tocar a música de novo. Se você se ajoelhar agora, você está livre. E não tem importância, eu esqueço o que aconteceu. Mas se você não se ajoelhar de novo, você vai para a fornalha. Irmãos, o mundo vive sempre tocando uma música para você, esperando você se ajoelhar diante dele. O tempo todo o mundo está lá, tocando uma música. Toca uma música de tentação. Toca uma música de traição. Toca uma música de imoralidade. Toca uma música de mentira. O tempo todo tocando uma música de infidelidade, esperando você se prostrar. E sabe o que acontece? As pessoas aí se prostram o tempo todo. Toca uma música e a pessoa vai lá e se prostra. E daí tem outra chance, outra música, vai lá e se prostra. O tempo todo o mundo fica tocando música. Mas sabe o que aconteceu? O rei nem precisou mandar tocar música nenhuma naquela hora. Nem precisou. Os músicos nem precisaram tocar, porque aqueles três, eles estavam decididos. Olha o versículo 16, que a gente leu no começo. Eles responderam para o rei: Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, não tem importância. Você saiba que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Não tem importância, pode tocar a música que você quiser. Eu não me ajoelho. Eles estavam decididos, eles não vacilaram, eles nem discutiram, eles não tentaram argumentar. Porque tem crente que fica tentando argumentar, tentando achar respaldo na Bíblia para as maluquices da sua cabeça. Mas Jesus nunca falou de dízimo no Novo Testamento. Por que eu tenho que dar o dízimo? Me mostra na Bíblia onde que Jesus falou que eu tenho que dar o dízimo. A pessoa fica argumentando. Mas você falou que eu tenho que entrar em compromisso? Onde tem a palavra compromisso na Bíblia? Também não tem maconha na Bíblia. Isso não quer dizer que você vai sair por aí fumando maconha. Não é verdade? Me mostra onde está escrito na Bíblia que não pode fumar maconha. Então vamos todo mundo aqui colocar um reggae e fumar um baseado. Seguindo o seu princípio, não é verdade? Não está escrito isso na Bíblia. A pessoa fica arrumando desculpa. Mas qual que é o problema de eu tomar uma cervejinha? A Bíblia não fala que Jesus transformou a água em vinho? É porque não tinha cerveja, mas se tivesse essa cerveja. A pessoa
Acha que no céu vai ter lá barril de chopp para você ficar lá brindando com Jesus, caindo espuma na caneca. Só na sua Bíblia. Irmãos, pare de ficar argumentando. Querer achar argumento para as coisas erradas que você quer fazer na sua vida. Aqueles três, eles não argumentaram. Eles falaram, eu sei que Deus pode me livrar. Mas se Ele também não me livrar, não tem importância. E daí foi aí que surgiu a música. Se Deus fizer... Ele é Deus, se não fizer... Foi aí. Certeza que eles cantaram. Devem ter feito um trio em 3 vozes lá top, né? Cantando. Isso aí já está na minha Bíblia, isso. Mas eu pensei nisso. Eles não se importavam. Eles só queriam ser fiéis. A terceira pergunta. E aí? Os crentes também vão para a fornalha? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Crente também vai para a fornalha? Ai, meu Deus. E aí, o que você responde para quem te perguntou? Sim ou não? Sim. Sim. Eu estava lendo que essa fornalha, provavelmente, ela tinha um buraco em cima. Era fechada com tijolos dos 4 lados e tinha um buraco em cima. E as pessoas eram jogadas de lá de cima para já caírem no fogo. Era assim que era essa fornalha. E Nabucodonosor ficou tão irado, mas tão irado, que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que o fogo estava tão quente, que os soldados que foram jogá-los na fornalha morreram só por causa do calor. Imagina só. Os soldados nem entraram na fornalha, eles só foram jogar os 3 de lá de cima e morreram. A Bíblia diz que eles foram amarrados. Os 3 foram amarrados para a fornalha. Porque Nabucodonosor ficou com medo deles fugirem. Então imagina a cena. Ai, meu Deus, eu fiquei imaginando a cena, porque ninguém fez um filme disso. Os 3 lá, botando o dedo na cara de Nabucodonosor, ele falou, então vocês vão para a fornalha, para a fornalha, para a fornalha. E daí chega lá os soldados e vem lá amarra as mãos, amarra os pés, e eles foram chorando lá para a fornalha. Eu ia chorar, certeza. Eu choro um pouco, às vezes, não sei se você sabe. Eles foram lá chorando para a fornalha, os 3 em fila. Chegam os soldados, morrem os soldados, imagina a cena. Irmãos, crente também passa por prova difícil, sabia? Crente também fica com a conta no vermelho, às vezes. Crente também tem o carro quebrado, às vezes. Crente também fica doente. Crente também faz velório. Crente também fica triste. Crente também mora em apartamento alugado um monte de anos. Crente também tem o seu primeiro financiamento negado no banco, tem que ficar chorando, clamando a Deus para o banco aprovar o seu financiamento. Crente também passa por essas coisas. Crente também vai para a fornalha. Só que tem uma diferença do crente que vai para a fornalha e do ímpio que passa por momentos difíceis. Sabe qual é a diferença? Está lá em Isaías 43. A diferença, se não quiser, você nem precisa abrir. A diferença do crente que vai para a fornalha é essa aqui de Isaías 43, lá no versículo 2. Olha o que o Senhor diz. Você é crente fiel e está passando por uma prova de fogo aí na sua vida, por uma fornalha. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Você consegue dizer aleluia? Aleluia. Irmãos, você pode passar por uma fornalha. Mas se você for fiel, o Senhor está lá junto com você. E sabe o que aconteceu? Ai, meu Deus, essa é a minha parte preferida. Essa é a minha parte preferida, Daniele. Olha o que aconteceu. Olha, ela está vibrando também por dentro. Olha o que aconteceu, meu Deus do céu. Olha lá o versículo 24 de Daniel 3. E daí nessa hora eu já estava alucinada lá na minha casa com as mãos tremendo assim. Meu Deus do céu, versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os malucos que a gente jogou lá dentro no fogo? Não eram 3? Eles responderam: era sim, rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo,
E o quarto se parece com um filho dos deuses. Jogou os 3 malucos amarrados lá dentro. De repente, Nabucodonosor olha lá de cima. E eles estão, eu imagino que eles estavam os 4, eu imagino eles dançando. Tu jamais me deixarás em minha... Foi aí que surgiu a música também. Em minha vida está este amor em meu ser, para sempre brilhará. Eles dão um pulo lá. Eu imagino assim, e os 4 dançando. Nabucodonosor olha lá, meu, tem 4! E o quarto não é normal. Ele falou, o quarto parece um filho dos deuses. Meu Deus do céu, irmãos, olha o que aconteceu. Quando o crente passa por uma fornalha, o Senhor está lá junto com ele. Ele não está sozinho. A gente não sabe se era um anjo que estava lá ou se era o próprio Jesus que estava lá. Tem gente que acha que era o próprio Jesus, mas se fosse um anjo não tem importância. Pode ser até um anjo, ele está lá junto comigo. Você pode até ser mandado por uma fornalha, mas ele está lá com você. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel foi lá para a cova dos leões. No dia seguinte o rei Dario chegou lá e falou, Daniel, e aí? E daí Daniel falou, rei, o Senhor mandou um anjo, fechou a boca dos leões. Ele já estava abraçado lá fazendo carinho na juba de um leão. O Senhor envia um anjo para te livrar, mesmo que você vá para uma fornalha. Oh Jesus, glória a Deus. Manda uns anjos, Senhor, manda uns anjos. E para terminar, o que aconteceu no final da história? E o final da história é lindo. Nabucodonosor viu lá os 4, mandou tirar Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz, nem um fio de cabelo deles estava chamuscado. As roupas estavam intactas. E eles não tinham nem cheiro de fumaça. Eu fiquei pensando, quando a gente vai num churrasco, a gente já tem que lavar o cabelo depois, não é? Eu não gosto muito desse negócio de churrasco. Me chama para comer pizza, que eu prefiro, do que comer churrasco. Inventaram as meninas da minha geração um dia fazer churrasco só as mulheres. Falei, gente, mas como que vai fazer churrasco só mulher? Quem vai fazer esse churrasco? Não, a gente dá um jeito, a gente faz lá. E fizeram, só mulher, olha só. E daí falaram que eu era a única que não queria. Não, como era a única que não queria, fizeram mesmo. Eu fui comer. Eu não gosto muito desse negócio de churrasco. A gente fica com cheiro de churrasco depois, a roupa fica cheirando o cabelo. Como que a gente vai em churrasco e já fica fedendo depois? E aqueles 3 não tinham nem cheiro de fumaça na roupa deles. Sabe por quê? Porque quando um crente vai para a fornalha, ele não vai lá para ser destruído. Mas ele sai de lá mais forte para glorificar a Deus. É isso que acontece. Se o Senhor te colocar numa fornalha, não é para te queimar ou para te destruir. É para você sair mais forte e para o nosso Deus ser glorificado. E eu quero terminar lendo com você o versículo 28 desse mesmo capítulo 3. Olha só. Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus deles, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei fez o quê? Promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa Bíblia é muito engraçada. Irmãos, esse homem estava fazendo uma imagem para glorificar ele mesmo. Como que ele termina? Louvado seja o Deus deles. Não tem nenhum outro Deus que possa livrar como esse próprio Deus. Sabe para que aquela fornalha serviu? Aquela fornalha serviu para que o nosso Deus fosse glorificado. Todo mundo que estava ali teve que ver
esse Deus tem poder mesmo. Louvado seja esse Deus. Tiveram que reconhecer o poder do nosso Deus. E ainda terminou com mais uma pontinha. Você viu que eles foram promovidos ainda? Subiram de cargo. Meu Deus do céu! Quando você sai aprovado da fornalha, tem uma recompensa no final. Não é tremendo isso? E olha, se não fosse pela fornalha que eles passaram, eles iam continuar no mesmo cargo. Tem coisa que Deus só vai entregar para você depois que você passar por uma fornalha e for fiel. Então se prepare. Tem coisa que Deus está esperando você passar pela fornalha para Ele poder entregar nas suas mãos. Fique em pé no seu lugar para a gente orar. Feche os seus olhinhos aí no seu lugar. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui nesse lugar. Pela Tua palavra viva, pela Tua palavra eficaz. Nós cremos, Senhor, nessa palavra. Cremos, Senhor. Mesmo que a gente passe por uma fornalha, o Senhor está conosco. O Senhor não abandona um fiel no meio da prova. O Senhor não abandona um fiel no meio da prova. Nem permite que a gente saia queimado, marcado pela fornalha. Mas o Senhor nos torna mais fortes depois dela. Eu queria que você levantasse sua mão direita para o céu, querido. Nós vamos orar juntos. Talvez a palavra para você nessa noite seja que você está muito preocupado com as coisas desse mundo, em querer ser igual às pessoas desse mundo. Mas o Senhor quer te dizer nessa noite: você não é desse mundo. Você foi escolhido, você é do céu. Você é cidadão do céu, você não é desse mundo. Para de se preocupar com as coisas dessa terra. Para de se dobrar diante dos ídolos dessa terra e volta os seus olhos para o céu. Queria que você orasse junto comigo. Diga aí: Senhor Jesus, me ajude a me lembrar todos os dias de que eu não sou desse mundo. Eu só estou aqui de passagem. Me ajuda, Senhor, a olhar para o céu todos os dias. Eu não sou como todo mundo. Eu não quero me prostrar aos deuses desse mundo. Eu me prostro somente ao Senhor. Você consegue se ajoelhar aí no seu lugar, queridos? Nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu me prostro. Eu me prostro somente ao Senhor, Jesus. Diz aí para o Senhor: Senhor, eu estou aqui prostrado para dizer que eu me ajoelho somente diante do Senhor. Senhor, o mundo fica tocando músicas, tentando fazer a gente se prostrar para a imoralidade, para a mentira, para a desonestidade, para a infidelidade. Mas nós não nos prostramos aos deuses desse mundo. Diz aí para o Senhor, querido: Senhor, eu não me prostro aos deuses desse mundo. Mesmo que o mundo me ameace, que diga que vai me matar, eu não negocio, Senhor. O mundo me dá muitas chances. Nabucodonosor deu mais uma chance para eles. Nós não nos prostramos, Senhor, às coisas desse mundo. Eu me prostro somente ao Senhor Jesus. Mesmo que o mundo faça muitos convites, eu me prostro somente ao Senhor. Querido, e se você está passando por uma prova na sua vida, tem gente que chegou aqui nessa noite e que está no meio de uma fornalha, foi lançado no fogo e está passando por essa prova. Começa a contar para o Senhor aí com as suas palavras. O Senhor sabe, mas Ele quer ouvir você dizendo. Conta para Ele qual tem sido a sua prova, qual tem sido a sua fornalha.
Diz aí com as suas palavras. O que é que você tem sofrido? Que parece que está tão quente. Tão difícil, tão difícil. Diz para o Senhor. E o Senhor diz para você: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Se você está passando por essa fornalha, peça para o Senhor passar junto com você. Diz aí: Senhor, não me deixe sozinho no meio dessa prova. Prostrado aqui diante do Senhor nessa noite, eu te peço, Pai, não me deixe sozinho nessa prova. Não me abandone, Senhor Jesus. Pode ser até um anjo, mas não me deixe sozinho nessa prova.